Boa tarde, tudo bem, gente? A gente está na nossa nona mesa. Eu sou Luísa, eu estava aqui semana passada e agora estou mediando a mesa, a nona mesa do nosso ciclo de debate Casa, Cidade e Patrimônio. E essa mesa tem como título Intervenção, Patrimônio e Moradia e se propõe a refletir sobre as tensões entre a preservação do patrimônio cultural e as dinâmicas urbanas que afetam diretamente o patrimônio habitacional e em centros urbanos protegidos ou, né, ou locais tombados. As apresentações exploram diferentes experiências e abordagens, tendo como pano de fundo as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e que são marcadas por processos de desigualdade socioespacial e disputas em torno da memória urbana. A professora Andréia da Rosa Sampaio, professora titular da Escola de Arquitetura e Urbanismo e da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, é doutora em Urbanismo pelo ProURB da UFRJ, com pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é pesquisadora CNPq e FAPERJ, vice-líder do grupo de pesquisa CNPq Cidade como Documento da História Urbana, o CIDURB, que é da Universidade Federal Fluminense, atua como coordenadora do Núcleo Estadual do Rio de Janeiro do e-commerce Brasil, e tem experiência profissional em produção acadêmica com ênfase no patrimônio cultural, urbanismo, história urbana e reabilitação urbana. Se destaca nas suas produções recentes o livro e aplicativo Patrimônio Cultural e Moradia Popular e o aplicativo Atlas Rio, que é o Atlas do Patrimônio Urbano da área central do Rio de Janeiro. Boa tarde, é uma grande honra fazer essa apresentação aqui na FAO-Maranhão, trazer meus objetos de pesquisa para interlocução aqui nesse espaço com vocês. Agradeço à professora Flávia Brito Nascimento pelo convite vamos direto aqui ao ponto. Eu vou tratar das questões do patrimônio cultural e moradia popular no Rio de Janeiro e, mais especificamente, os desafios para a salvaguarda e para a reabilitação, falando sobre alguns casos. Então, a ideia é discutir a salvaguarda e as intervenções no patrimônio, né, nessa mesa sobre intervenções desse patrimônio utilizado como moradia popular. Então, vou problematizar os critérios de salvaguarda e reabilitação desses imóveis e a possibilidade de conciliação dos valores patrimoniais com as demandas de intervenção nesses locais, né? Demandas por melhorias das moradias, considerando a escassez de recursos, tanto financeiros quanto técnicos. Então, e refletir sobre a ideia, né, trazer insumos para refletir sobre os desafios desse tema, né, considerando a salvaguarda e a reabilitação desse casarinho modesto, muito precarizado e vulnerável, como questão também de sustentabilidade e de inclusão social. Então, vou analisar alguns casos que são de imóveis protegidos na área central da cidade do Rio de Janeiro, e também um caso de um imóvel não protegido, que é uma ocupação de um antigo casarão nesse imóvel e que atualmente é conhecido como urbano. Então, algumas questões, né, para essa reflexão. Primeiro, que obviamente, pelo que a gente vai ver dos exemplos, a proteção legal não assegurou a conservação e também como pensar essa aplicação dos critérios patrimoniais de integridade, autenticidade nessas tipologias em questão. Então, primeiro, uma contextualização do caso do Rio de Janeiro é entender, né, que a gente vai ver um grave estado crítico desses imóveis em termos de conservação, que discutindo um descompasso entre as políticas urbanas, habitacionais e patrimoniais em relação ao tema, principalmente na área de intensa vulnerabilidade social. E com isso a gente está vendo desabamentos, descaracterizações, intervenções inapropriadas, né? Muita insalubridade também, e ao mesmo tempo subutilização de muitos imóveis.
Então, isso em paralelo, né, a um contexto de grandes projetos midiáticos, pautados na financiarização da produção habitacional, que faz com que a CIG, né, querendo trazer novos moradores para a área central, o que faz com que a CIG haja desigualdades socioespaciais nessa área, porque somente se vê investimento em relação para trazer o novo e não para reabilitar. Então, inspirada, né, no meu mestre, mentor Carlos Nelson Vieira dos Santos, que dizia, né, que naquele célebre artigo dele do Preservar, Matombar, Renovar, né, por tudo abaixo, que ele ressalta o papel das camadas pobres, mais pobres como guardiões do patrimônio, aumentar e se apropriar de áreas da cidade que, embora degradadas, resistem às ruínas por permanecerem ocupadas por essa população. Então, aqui, dentro desse contexto, a gente vê recentemente um prefeito, que é desses midiáticos, né, como exemplo, houve uma onda de desabamentos com as chuvas de verão na área central, e aí agora resolveu fazer, dentro do programa Reviver Centro, um programa específico de investimento para recuperação, porém vai desapropriar, mas vai desapropriar por ação pública, então alguém vai comprar e recuperar. Tem toda uma coisa que a gente não sabe quais são esses imóveis. Tem muitos imóveis que podem estar ali no filamento do centro financeiro, mas outros que estão atrás, menos valorizados, muito menos valorizados, e que, obviamente, vão continuar precarizados. Então, assim, a oportunidade é oportunismo, porque considerando que o próprio Reviver Centro tem um anexo de imóveis que seriam considerados de interesse social e que até agora não foram reabilitados, né? Então, e que eu estou curiosa para saber se por acaso vão entrar nessa lista. E aí, alguns casos, né, vou tratar principalmente de intervenções sem projeto, que alguns até têm projeto, mas a gente vê que grande parte das intervenções que a gente vê nesses imóveis, né, de descaracterização, abertura de vãos, uma série de questões para, enfim, atender demandas, né, desses moradores que não necessariamente estão cientes do valor patrimonial, ou também não têm essa descaracterização, ou, enfim, não têm recursos. E aí, alguns imóveis aqui nas áreas que são protegidos, né, essas duas fileiras aqui, a PAC Catumbi Cidade Nova, a PAC área de proteção do ambiente cultural e da área portuária, e também esse que está protegido na PAC Glória, quer dizer, é protegido, mas ele não está preservado, ele tem, enfim, é tutelado, que é o quilombo Ferreira Diniz, que eu vou falar. Então, para falar desses imóveis da área central, eu vou especificamente vou trazer alguns casos que estão incluídos nessa pesquisa que eu fiz, que originou esse livro, esse e-book que está disponível online, que é o Patrimônio Cultural e Moradia, um guia da cidade do Rio de Janeiro. O volume 1 é a área central, então a gente fez um mapeamento dos bens protegidos como patrimônio cultural, que foram identificados como construídos para a tipologia de habitação popular. Ou seja, claro que tem muito mais bens protegidos que são moradia popular, mas precisava de um recorte viável de pesquisa, então a gente meio que identificou praticamente um garimpo de tentar entender, porque muitas vezes não é muito óbvio se foi ou não construído com aquela finalidade, alguns são, outros não. Então eu vou trazer, quer dizer, essas são as 5 regiões que foram mapeadas nesse volume 1, e o que tem manchinhas coloridas são uma série de imóveis que são verbetes, tem percursos, enfim. Isso também tem um aplicativo de geoprocessamento associado. Então, eu vou trazer alguns casos, 4 casos que foram mapeados nesse livro, que são casos emblemáticos. Então, assim, a gente fala de falta de recursos, né, técnicos e financeiros, mas muitos desses imóveis também são próprios públicos. Nesse caso, é um próprio municipal, né? É a Vila Operária de Salvador de Sá, um conjunto residencial que acabou sendo tomado com esse nome. É o caso
acho que emblemático para todo mundo que estuda essa questão do patrimônio moradia popular. Ali a gente tem, então, uma reprodução de 2 páginas do e-book, então sempre tem um mapa com também uma planta antiga para entender como é que era a morfologia urbana da área e um verbete a respeito. Então foi construída pelo prefeito Pereira Passos, em 1906, para abrigar, né, o funcionário da Prefeitura do Distrito Federal, funcionários de baixa renda. Não era exatamente uma vila operária, mas eu vou falando com esse nome depois, passou a ser conhecido, né, um conjunto residencial. E a gente vê que está muito descaracterizado, problemas sérios assim, de segurança mesmo, né, e além de insalubridade, telhado muito danificado. Aqui ele tem a estrutura de madeira com um guarda-corpo super desenhado, que agora aqui já foi substituído. Esse imóvel tem projetos não executados do programa Novas Alternativas, que foi um programa também muito emblemático, um programa da Secretaria de Habitação, que não aconteceu. O Ministério Público está atuando, tem, enfim, junto ao município, e aí há uma série de conflitos e desafios, inclusive em relação aos moradores, que também têm de sair depois não conseguem voltar. Não necessariamente os moradores são já herdeiros daqueles originais, então tem muitos problemas. Aqui outro, né, emblemático, a Avenida Modelo, né, um paradigmático, inclusive porque o tombamento é federal, então foi, né, abriu aí uma vanguarda nesse sentido. Então, é um bloco estadual. É uma vila bem pequena, 8 casas. A gente vê aqui que também sofre, né, uma série de problemas de conservação e sofreu intervenção inclusive com acréscimo. Também o vizinho se apropriou do terreno ao lado, que era uma servidão, e isso está na justiça. Então, assim, como proceder? O casarão que está aqui à frente de uma loja está em ruínas, isso está há muitos anos nesse estado, né? Agora, que inclusive fizeram uns acréscimos aqui de umas lojinhas, uns boxes que o IFAM mandou retirar. Então, assim, são problemas de várias ordens. Outro, nesse caso aqui, Vaso, que é a vila operária da Gamboa, que na verdade foi projetado como apartamentos econômicos da Gamboa, né, pelo Lúcio Costa e Warshawski. E a gente vê, aí tem uma questão, né, com a arquitetura moderna, né, Flávia tanto estudou, que essa questão até de que não é necessariamente senso comum para esses moradores e para a população em geral que a arquitetura moderna possa ser considerada patrimônio. Quer dizer, tem uma série de acréscimos, como a gente vê também. Então, no fundo, meio que atualizando, quer dizer, e aí vendo por cima, né, essas questões que são, quer dizer, como pensar e que tipo de intervenção, que restauro vai ser esse a ser feito, considerando tantas intervenções que fazem com que ele seja praticamente reconhecido. E aí, no fim, esse cortiço, né, que sim, esse sim sofreu o cortiço do senador Pompeu, que está também, que é um bem tombado municipal, dos 3 bens tombados, cortiços tombados, está ali naquela área da área portuária. Tem mais um que está no centro, os poucos remanescentes são protegidos. E a gente vê, ele sofreu uma intervenção pelo programa Novas Alternativas, que é um programa que a Secretaria de Habitação desenvolveu ao longo de uma década e meia, mais ou menos, 2 décadas, foi extinto em 2016, mais ou menos, e ele tem uma série de polêmicas em relação a essa intervenção, a começar com a tensão, né, entre a questão
da fiscalização e do acompanhamento do órgão de patrimônio com os parâmetros e os interesses dessa obra pela Secretaria de Habitação, com verba da Caixa Econômica, então tinha que ser com aqueles parâmetros. E houve, então, redução dos cômodos originais, dos cômodos das unidades, né, para poder incorporar instalações sanitárias internas, disso, né, na sua gênese coletivo. E isso gerou também assim, algumas polêmicas internamente de preservação do patrimônio em relação a que meio que houve uma interferência muito grande, mas a gente tem que pensar, bom, mas uma interferência que os próprios moradores queriam e que era para uma melhoria habitacional. Você também condenar a pessoa a não ter o banheiro interno porque é patrimônio é uma coisa difícil de lidar. Mas também, por outro lado, houve substituição de materiais, houve uma série de questões aí também para lidar com o próprio orçamento da obra, o que fez com que haja uma certa polêmica em relação a essas intervenções e que hoje já está precisando de uma nova recuperação. A gente não conseguiu tirar foto, é meio complicado de entrar e de as pessoas permitirem fotografar, o administrador não deixa, enfim. Então, aqui mais alguns exemplos dessa mesma obra. Isso aqui está no próprio site do parte antiga do site, ainda funciona, que tem o antes e depois das obras. E a gente vê como é que ficou. Era, de fato, um problema, né, muito grave, quase como está lá da Salvador de Sá. E aí eu passo para o Quilombo Ferreira de Nis, que é uma edificação que eu tenho trabalhado. Eu trabalhei numa integração de diferentes projetos de instalação com o projeto de habitação popular. E também agora a gente está trabalhando com um projeto de extensão. Então, essa edificação em 2023 foi certificada, quer dizer, esse território foi certificado como um quilombo urbano. Ele é ocupado desde a década de 50 por membros, né, dessa família. E recente, semana passada, a gente soube que o tombamento federal pela portaria, essa nova portaria de tombamentos que permite o tombamento de quilombos, de fato, a portaria foi editada, falta publicada. Então, assim, esse caso, vocês estão vendo que uma área valorizada da Glória, da Zona do Rio, está dentro da PAC, mas não está protegido, não conseguimos. Eu fiz um inventário, mandei para o IRPH, que é o órgão municipal de patrimônio, mas o IRPH tinha aprovado a demolição. Então, assim, porque ele não é preservado. Então, esse processo de demolição não só está parado, porque tem que cumprir uma exigência, porque a pessoa que pediu bem que seria um herdeiro do herdeiro, então não está o nome dele no RGI, então, enfim, mas está ocupado, enfim, tem todo um respaldo jurídico aí também, e agora o tombamento vai acabar, vai cessar, espera-se. Mas, então, são debates relativos a referências culturais, material e imaterial, coletivo e privado, habitabilidade, direito à habitação e território. Então, assim, muito rapidamente, na pesquisa histórica, a gente descobriu que era esse casarão, a partir de 1914, por aí, passou a ser uma pensão para estrangeiros, administrada por um alemão. Tem anúncios que a gente encontra pelo endereço antigo, pela numeração, enfim, mas encontra-se iconografia a partir de 1894, né, e, enfim, como desse chalé. Então, assim, os quartos são adaptados, cada cômodo foi adaptado para uma unidade familiar, né? Então, inclusive subdivididas com mezaninos.
E aí há uma série de problemas de sobrecarga, filtrações, descaracterizações, insalubridade, que a gente vê aqui, então, muito panorama, assim, né, do que, de como é que era, né, e que era uma casa bem limitada, tinha toda uma estrutura variada. Aí a gente vê que tinha um jardim romântico, por essa foto de uma moradora atual que, na década de 60, já tinha esse jardim. E o Quilombo 2023, que tem uma feijoada e todas essas instalações, essas intervenções aí para a instalação dos banheiros, e uma precariedade muito grande. Naquela última foto do cachorrinho, parece, não sei se está dando para ver, o mezanino lá dentro, mas tem mezaninos que encostam na janela, na fachada. Então, esse quilombo tem uma vida social muito intensa, assim, que ganhou assim, espaço, ganhou visibilidade com a feijoada que é realizada lá às sextas-feiras, e que fez com que a gente conseguisse, inclusive, verbas para uma cozinha comunitária, que eu vou mostrar a seguir. Aqui mais intervenções de acréscimos. A gente vê que essa fachada aqui hoje é a lateral, ela era uma fachada que era frontal, pela estrutura varandada que a gente encontrou nas fotos. Pisos, tem lambrequins remanescentes, aqui estão marcados os acréscimos. E aí aqui uma simulação de como seria a partir dessa foto que a gente encontrou e que a gente vê essas janelas lá voando. E aí a explicação é que tinha uma estrutura varandada. Então, nesse exercício acadêmico, a gente fez um diagnóstico do estado de conservação, da questão dos usos, mapeando os riscos e tentando os usos inadequados e trabalhando projetos e intervenções para estancar, para questões emergenciais, em paralelo ao projeto de restauração, ao projeto de habitação popular. E com isso a gente conseguiu subsidiar um pleito para a Fundação Ford, que eles têm um viés lá relacionado a quilombos, de fazer uma cozinha comunitária, e a partir para fazer essa cozinha a gente falou, bom, mas tem obras emergenciais no casarão, porque não adianta ter a cozinha e aí o casarão ia abaixo. Porque tinha uma laje, não vai dar para explicar, mas aquele vão ali, porque a gente conseguiu, a gente disse que tinha que tirar essas lajes que eles tinham colocado para fazer um banheiro, duas lajes sobrepostas em cima dos barrotes de madeira para entrar água. Aquilo ali não caiu um milagre, mas causou fissuras, causou uma série de problemas. E aí o projeto da cozinha está aqui, foi concluído há pouco tempo, não está concluído totalmente, falta acabamento, platinando, etc. Mas melhorou o espaço da cozinha e propriamente, que era nessa casa lateral aqui, num pedacinho, era meio milagre. A gente vê acréscimo aqui, naquela banheiro e cozinha aqui nessa parte daquela fachada que seria principal. Enfim, então a gente conseguiu, com esses recursos, fazer o telhado, e aí os liberais, então começa a proteger, trocou o madeiramento do sótão, banheiros internos também, enfim, então assim, com essas obras. E para fechar, assim, algumas avaliações preliminares desse processo. Primeiro, quer dizer, criou-se um processo participativo em que a gente percebe assim, toda uma questão dessa ponderação, né? Como é que são considerados os valores coletivos e as responsabilidades comunitárias em face do que é privado e responsabilidade individual em relação a cada uma dessas intervenções, em relação a acréscimo, né? Porque digamos que cada unidade, cada um faria o que quisesse. Mas para ser considerado patrimônio também a gente precisaria de uma intervenção que conseguisse recuperar, né, o aspecto, pelo menos externo da casa. Então, esse imóvel exerce um papel pedagógico de ensinar aos moradores a importância de colocar o bem social e cultural acima da propriedade privada de cada um desses espaços. E a nossa perspectiva, que foi muito interessante, assim, uma revisão de paradigmas de como é que se lida com a questão da preservação, do ensino e da aprendizagem, do ponto de vista conceitual e técnico, né? Porque embasado por teorias vigentes coloniais e colonizadoras, versus um caso que é informado por aspectos sociais e históricos muito particulares. Então, foi
foi muito interessante nesse sentido. E para fechar de fato, né, um balanço geral, são múltiplos aspectos que entrelaçam aí, nesses casos todos, o patrimônio material e imaterial, e as dinâmicas, né, culturais nesses casos, que em meio à precariedade e à vulnerabilidade, inclusive jurídica. Então, nos casos da área central, né, eu defendo assim, uma abordagem projetual mais do ponto de vista do restauro urbano, de modo a que se contemple os aspectos urbanísticos, mas facilitam com as diretrizes de sustentabilidade econômica, habitabilidade e inclusão social. Né? Então, não dá para pensar no restauro científico assim, de uma maneira muito estrita, porque aí você não consegue cumprir essa demanda social. E aí também é importante pensar na educação patrimonial de forma a criar uma mobilização dos moradores para uma participação ativa, porque a gente vê que é difícil, inclusive nesse caso do quilombo, onde ficam arredios, em prol de uma tomada de consciência desse valor patrimonial de suas moradias, não só durante as obras, mas também para a manutenção. E aí eu lembro o Paulo Vindo Azevedo, né, lá na década de 80, não falava de recuperação de patrimônio habitacional, ele diz: sem integração da vida contemporânea, o patrimônio cultural é uma farsa. Então a gente tem que pensar como é que a gente integra, né? E aí a gente percebe, nesses casos, que é um problema conjuntural que esse casarinho requer políticas urbanas, habitacionais e patrimoniais na escala macro. Mas a gente não pode descuidar da escala micro, né, da especificidade, das necessidades de habitabilidade, né, dos seus moradores e da questão da situação fundiária cartorial, que é sempre muito problemática. Então a gente percebe aí que a gente precisa transitar entre as escalas urbana e arquitetônica, e aí aqui, se alguém tiver interesse em relação ao guia, né, nesse QR Code, azul ali, não está dando para ver direito, mas tem também link para o RIUF, não RIUF, depois o da UF também, que o meu nome também acha, e a partir do PDF também acha o aplicativo. Desculpa se passei do tempo. Não, desculpa. Obrigada, foi realmente uma honra. Olá, obrigada, professora. Agora o professor Renato Simbalista. O professor Renato Simbalista é professor e docente aqui da casa, FAUSP. É diretor de Direitos Humanos e Políticas de Memória, Justiça e Reparação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Coordena o grupo de pesquisas Lugares de Memória e Consciência, também da USP no CNPq. Integra os conselhos da Casa do Povo, Pinacoteca do Estado, Instituto Goethe. É pesquisador mercator no programa de doutorado em Identidade e Patrimônio da Universidade de Berlim. E autor e organizador do Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo e Patrimônio Cultural, Memória e Intervenção Urbana. Integra o grupo de trabalho memorial do ICOT. Gente, muito obrigado. Queria agradecer enormemente, CBC, as professoras Joana e Flávia, minhas colegas, pelo convite. Para mim é uma honra e estou tendo uma continuidade de uma discussão que a gente teve há uma semana atrás, que a gente chamou a Flávia para discutir as questões do patrimônio dentro desses grupos que estavam trabalhando com questões de moradia. E eu acho que é quase os pênaltis que a gente vai fazer aqui. Muito interessante a interlocução. Queria também cumprimentar os colegas juristas que estavam anotando avidamente. O que eu trouxe para conversar com vocês aqui é uma experiência que eu tenho lidado com ela dentro de um grupo. Tem até gente do grupo que está aqui, que pode trabalhar com a gente também, né? E a gente é um grupo que está buscando há uma década fazer uma jornada que é uma jornada diferente da jornada que nós estamos acostumados a trilhar. Nas discussões de patrimônio histórico, talvez a principal das nossas dores, ela se relaciona à própria ideia de propriedade privada, né? Todo o campo do patrimônio histórico, ele se constrói a partir
da ideia de que nós construímos as nossas ferramentas, dispositivos, anseios, desejos para fazer com que o outro se comporte a partir das regras que nós consideramos adequadas. E isto, como todos que trabalham com patrimônio histórico sabem, é um objeto de enormes conflitos, enormes dores e ansiedades. A alternativa, às vezes, a isso, ela é a ideia de que a gente joga todas as nossas expectativas e necessidades junto ao poder público, que seria o ente que teria as condições de fazer com que um outro da sociedade se comporte conforme a gente acha que ele deve se comportar, atingindo, digamos assim, uma outra patologia, que é nós de fora das políticas públicas, quase que performando políticas públicas inteiras, sem ter o poder de mando sobre essas políticas públicas, o que causa outras ansiedades. A jornada que eu tenho para compartilhar com vocês é completamente diferente dessas jornadas, digamos assim, que desejam que o outro se comporte conforme a gente acha que o outro deveria se comportar. É um grupo que, de 10 anos para cá, está colocando para si as responsabilidades. Um grupo chamado Associação pela Propriedade Comunitária, uma associação sem fins lucrativos, que compra com acesso à propriedade de diversas formas e usa essas propriedades de forma não especulativa, principalmente para a moradia. E eu estou aqui para trazer as interrelações entre o nosso trabalho e as práticas de preservação de patrimônio histórico e de memória, que são muitas e cada vez maiores. E eu posso dizer que elas são objeto de muito orgulho e de muita alegria, porque nós conseguimos ter uma vulnerabilidade enorme sobre as ações que a gente faz, ainda que sejam ações numa escala muito pequena. Uma associação sem fins lucrativos foi fundada em 2015. Ela é feita baseada em participações voluntárias, mas crescentemente também nós temos quadros profissionais, porque quadros profissionais, a gente conseguiu acessar aqui alguns editais. Incrivelmente, nós não tínhamos absolutamente nada, além de uma ideia que a gente queria justamente parar de performar um poder que nós não temos, passar a performar um poder que nós temos sobre as nossas próprias propriedades. Esta é a ideia. Conforme o trabalho vai avançando, ele vai trabalhando em múltiplas frentes, né? Na aquisição da propriedade também, na reforma, no restauro, a seleção dos moradores, a gestão, a zeladoria e o trabalho social. Todos estes pontos que se interrelacionam muito fortemente com as questões do patrimônio histórico, como o professor André acabou de já exemplificar para a gente enormemente, incrivelmente. Eu fico sempre muito assombrado. De 10 anos para cá, a nossa associação, ela foi bem, ela prosperou e hoje em dia a gente tem 13 imóveis, nem deu tempo de atrás de imóveis que não estão aqui, nós temos 13 imóveis, cerca de 50 apartamentos, porque alguns são multifamiliares, e cerca de 90 pessoas hoje estão vivendo a salvo da especulação imobiliária por conta do nosso trabalho. Porque cada vez que eu falo disso, eu fico um pouco assombrado, porque nós realmente não tínhamos literalmente nada quando a gente começou. Tínhamos algumas ideias e fomos teimosos, persistentes e tendo um conjunto de adesões. Enfrentando, inclusive, um mito mesmo, que no Brasil a população brasileira não tem tradição de doar. Isto é, em grande medida, um argumento que colabora para a nossa imobilidade. Quem não quer se expor, não quer pedir doações, diz que a tradição brasileira não é uma tradição de doação. Não é, porque a gente tem visto um monte de gente com capacidade de doação. Interessantemente, o grupo social com o qual nós temos mais dificuldade de doação é este grupo aqui. Uma classe média intelectualizada da universidade, não estou cobrando ninguém de vocês, estou comentando, porque é uma coisa que é uma surpresa muito grande para mim. Movimentos sociais, pessoas de uma renda muito mais baixa do que a gente doam muitas vezes, de formas diferentes, pessoas mais ricas doam também, pessoas mais conservadoras doam também, pessoas de diversos lugares da sociedade, mas dentro da academia a gente tem um pouco ainda a ideia, e eu acho que isso aí acho que é um objeto que a gente precisa refletir enormemente. Tem um pouco a ideia, eu já entro com a minha inteligência, eu entro com a minha capacidade crítica, gente. Só
não faz falta inteligência nem capacidade crítica na sociedade, faz falta mesmo dinheiro. O que a professora Andréa mostrou agora é uma população que se beneficiaria enormemente de dinheiro para fazer os restauros, as portas, as janelas, os pisos que estão faltando. O modelo de associação sem fins lucrativos, que faz a gestão de imóveis, de patrimônio histórico, ele é muito tradicional. Não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de ir para a cidade de Augsburg, em que há 500 anos existe esse lugar chamado Fuggerei, que é uma fundação que foi feita talvez pela pessoa mais rica da Europa na época, o conde Jacob Fugger. Ele era um burguês, era um banqueiro, acho que ele tinha assim, algum título de nobreza, e que porque ele era uma pessoa muito rica, que acreditava que quando ele morresse a sua alma ia sofrer muito no purgatório. Dentre as inúmeras produções que ele fez uma doação desse conjunto de cerca de 50 casas daqui a 500 anos. E até hoje os moradores pagam 88 centavos de euro por ano para morar aqui nesse lugar. Eu não tenho tempo para explicar qual é a engenharia financeira interessantíssima. Junto com a Fuggerei, a família Fugger doou florestas. Florestas que podem ser cortadas a taxa de 3% ao ano, uma madeira muito antiga, uma madeira que é muito valorizada e que rende e que ajuda a custear aqui este conjunto. Ou seja, acho que eles encontraram uma forma da perpetuidade mesmo. Então, além da possibilidade dessas instituições sem fins lucrativos elas conseguirem garantir a preservação do patrimônio histórico no tempo, no meio de caridade, elas garantem também uma horizontalidade. Quase tudo aquilo que a gente conhece de patrimônio histórico na Holanda é de propriedade das housing associations, as associações de moradia, que detêm cerca de 20% dos imóveis do país. Porque há 150 anos elas se auto-inventaram, ficaram 50 anos operando seus modelos, até que, por volta da virada do século XX, o Estado holandês descobriu que era uma boa forma de gestão das questões de moradia social e passa a subsidiar estas associações. Não tenho tempo para falar mais sobre isso, mas o resultado é que 100 anos depois, 20% dos imóveis do país são imóveis fora dos mercados especulativos. Então, tudo aquilo que a gente conhece de Amsterdã Sul, de Verlaine, de um monte de toda essa arquitetura aí, esse tijolinho da década de 20 da Holanda que a gente conhece, ele é de propriedade destas associações. Como elas não especulam com essa propriedade, elas têm outra relação, elas têm museus dentro das suas propriedades, como elas fazem a propriedade não para vender, mas para que elas durem. Elas fazem também outro tipo de compromisso, elas desenvolvem técnicas de gestão de zeladoria sofisticadíssimas, porque esse é o trabalho delas. Então, isso constrói, e não é por acaso que a Holanda seja um dos países que tem a melhor, digamos assim, curadoria de fachadas de cidades, mesmo no contexto europeu, porque as cidades, os artefatos mesmo da cidade, que são os edifícios, eles são considerados patrimônio público. Então, uma madeira amplamente testada. Não estamos falando aqui de uma jabuticaba, de um projeto visionário, maluco, de um monte de gente comunista. Não é disso que se trata. Se trata de uma construção aí, de uma experiência que pode, se a gente tiver a adesão social e a adesão da sociedade, também do Estado, né, pode realmente perfeitamente escalar. E na nossa pequenez, nos nossos 13 imóveis, e nesses 10 anos, a gente está exercitando em diversos lados essas possibilidades aí de mobilizar o nosso patrimônio histórico ao lado das políticas de preservação mais clássicas, totalmente preservação cristal, por conta própria. Porque nós mesmos estamos achando que isso faz sentido por diferentes motivos. Eu vou passar rapidamente pelas vertentes do nosso trabalho. Por exemplo, nós podemos, a partir dos imóveis que nós temos, construir narrativas que são descolonizadoras e desmercantilizadoras. Quando nós fomos convidados para participar da Bienal de Arquitetura de Chicago, em 2019, a então presidente da nossa associação, a professora Marina, o David Raffen, que a gente gosta de dizer que ele estava gostando. Então, assim, a gente fez uma reprodução da planta do nosso primeiro apartamento lá na Biblioteca Central de Chicago. Nós fizemos um filme, eu vou passar um pedacinho do filme só,
no começo do filme, que fala que só tinha um apartamento e a gente foi convidado para participar de uma exposição com muita visibilidade. A gente espremeu o máximo de história possível que a gente tinha deste apartamento aqui na Praça da Universidade. Eu não vou passar tudo, mas a gente, falando não estamos contando a história de uma cidade, a gente está contando a história de um pedaço minúsculo da cidade. Este terceiro andar desse apartamento na Praça da Universidade, número 69. Quando a gente começa a contar essa narrativa, o limite é quando a gente quer, quando a gente escolhe, a gente trouxe essa narrativa para o máximo de passar possível quando a terra ainda é um artefato comum, ainda é um artefato não privatizado. Chega na ideia de que o terreno foi apropriado, privatizado, construído, incorporado, transformado em condomínio, dividido, revendido, e finalmente volta para as nossas mãos e a gente consegue devolver esse terreno para uma situação de propriedade coletiva comum, não especulativa, ou seja, a gente aqui está exercitando mais de um aspecto mesmo. Fecha aqui porque mais de um aspecto das possibilidades que a gente tem de contar uma história. Quando a gente começa, é quando os portugueses chegaram, é quando o bairro foi loteado, é quando a gente quer o recorte cronológico, a gente constrói e nós podemos fazer isso dessa maneira descolonizadora, digamos assim. E a gente consegue também, se quiser, contar a história do futuro. Dizer que, olha, se a gente quiser sonhar, imaginar uma outra cidade, uma cidade em que a propriedade é tratada de outro jeito, nós podemos fazer isso também, sem aqueles compromissos com São Paulo, começou aqui, foi se expandindo, o capitalismo e assim por diante. É muita liberdade, a gente está contando a história de um pontinho mesmo da cidade. Eu posso passar o link para vocês, né? Nós, além de podermos contar histórias, são histórias diferentes, e poder contar também histórias de futuros possíveis para esse pedaço da cidade, a gente também tem feito experiências de ativação dos espaços a partir da perspectiva da história da memória. Isso aqui é uma casa que a gente comprou, um apartamento que a gente comprou aqui no térreo deste prédio, na Rua Inhaia, no Bom Retiro, que tem uma situação muito peculiar, que tem um hall entre o começo do apartamento e a porta da rua, espacinho de 4 metros quadrados, em que a gente fez exposição também contando a história dessa propriedade. Então a gente chegamos aqui 16 mil antes do Cristo, quando isso é uma várzea, em rio, por conta de mudança no regime de chuvas, ele atinge um curso único com a várzea, o Rio Tietê, a chegada de grupos humanos e assim por diante, sempre localizando. Estamos aqui neste lugar, uma várzea, que era coletiva, que depois ela é apropriada por uma olaria, que depois, em 1895, a Câmara de Vereadores proíbe que a terra fosse retirada desse terreno, porque estava piorando as enchentes. O Alfredo Meyer, que era o assassino do capitalista, que estava explorando essa terra, deixa de explorar e para fabricar tijolos e outros artefatos de construção e passa a lotear. Quem compra, em 1938, esse senhor aqui, o Freud Danbot, que era um imigrante judeu de Lukov, da cidade de Lukov, que era um grande centro têxtil, ele trabalhava com peles. Ele chega em 1930 sem nada em São Paulo, e o negócio dele deu tão certo que em 1938 ele estava comprando 2 ou 3 dessas propriedades de uma família italiana, que era a família Campanella. Ele comprou e construiu um prédio. E assim que ele constrói o prédio, ele para
de trabalhar na sua peleteria, ele passa a viver de renda, parece que ele mesmo ia lá coletar o aluguel todos os meses. Quando fica pronto, em 1947, a família que vai morar nesse prédio, nesse apartamento, é a família Volosky, composta do pai, da mãe, 4 filhos, tem mais um filho que está aqui, e a Noemi, a empregada, que morava na casa, que começou a trabalhar com a família aos 13 anos de idade, que mudou por esta casa aos 15 anos de idade. Os pais o pai morre, os filhos casam, no final ficam por vários anos. A dona Lola Volosky, junto com a Noemi, a Lola morre, a família deixa a casa como se fosse um prêmio de aposentadoria para a Noemi, que por conta de ter dedicado a sua vida a esta família, não podia ela mesma nem constituir propriedade, nem constituir família, numa relação absolutamente tensa, difícil e, ao mesmo tempo, muito afetiva, muito afetuosa. A gente sabe mais da Noemi, que a gente sabe, mas eu sei quase nada. Da avó eu sei um pouquinho. Da Noemi eu sei um monte de coisa. A Noemi foi quem guardou a chupeta da neta quando ela parou quando ela largou a chupeta, é por isso que a neta tem a chupeta até agora. Então é uma relação de um afeto enorme com essa pessoa, junto com uma história de uma exploração gigantesca. E nós podemos, por conta do nosso trabalho, evidentemente quem contou todas essas histórias foram as famílias, a família que acabou comprando o apartamento, e a família do Frank Dangote que construiu. A gente tem essas narrativas e só porque a gente teve acesso a essas famílias, acesso à história, quer tirar o máximo de história desse apartamento, a gente consegue fazer justiça à história da verdadeira moradora desse apartamento, que ficou lá por 60 anos, que é a Noemi. A avó, a dona Lola, não sabia cozinhar comida judaica, mas a Noemi sabia cozinhar comida judaica. Os depoimentos das netas sobre esta relação são absolutamente reveladores de todas as questões relacionadas ao trabalho doméstico da nossa sociedade. Nós ficamos muito contentes que a gente pode contar essa história aqui. A Etel, a neta da chupeta, que ela se considera filha da Noemi, tem muitas histórias em relação a isso que eu posso contar também, tudo de complicado, o que eu acabei de falar. A Noemi, no casamento dela. E é muito bom para nós que a gente tenha as possibilidades de contar essas histórias nesse pequeno espaço de 4 metros quadrados. A gente está contando nesse espaço pequeno, nesse corpo dessa mulher negra, empregada doméstica, tantas coisas. A gente tem tanto orgulho de poder acessar e compartilhar essas histórias. E por que a gente faz isso? Porque a gente é bacana, a gente é legal? Eu acho que nós somos bacanas e nós somos legais, sim. Mas não é só isso. A gente fez essa exposição porque a gente mobiliza esse espaço aqui na inauguração do apartamento junto a alguns dos principais doadores da nossa associação. E a gente quer transformar uma visita que podia ser uma visita de 10 minutos em uma visita de 1h30, que conta histórias que são as histórias das famílias destes doadores também, porque eles todos já tiveram esse tipo de relação tão complicada com mulheres negras que ajudaram as suas famílias a criarem os seus filhos. Tem muita culpa dentro de muita exploração. A gente está contando, no final das contas, a história desse país de mais um jeito. E a gente consegue também criar um senso ali de gratidão, de privilégio entre as pessoas que estão participando, compartilhando essa jornada com a gente. E eles têm a real impressão de que sem eles essas histórias não poderiam ser contadas. Ninguém ia saber quem foi Noemi. Não existe registro dessa história, dessa trajetória, mas agora a gente tem. Nesse dia, a gente foi também interpretando os móveis. Aqui era um armário que ficou aqui desde os anos 40. Ele é muito grande, ele não passa pela porta. Os netos brincavam de catumia aqui dentro. Entrava 7 primos aqui dentro do armário. A Ilana, que é neta, não sabe exatamente como entrava tanta criança. A gente pode contar essas histórias. Reaproveitamento de materiais que vêm de outras casas, de outros móveis que a gente mobiliza. Todas essas histórias aqui a gente pode contar a partir do nosso trabalho. A gente pode também fazer escolha de projeto, de restauro. Eu vou usar alguns poucos exemplos. Por exemplo, uma casa que a gente tem outra, já lá no Bom Retiro, que é a família Hernandes,
que morou durante 2 anos nessa casa. Ele saiu, a relação com a gente não foi boa, gente, né? Assim que as nossas relações com... Na verdade, foi uma ótima relação. A relação pagamento foi de aluguel, foi péssimo. Conosco foi muito boa. E aí, quando ele saiu, a gente ficou assim, como quando qualquer inquilino sai, a gente pintou a casa. E a gente se deparou com os desenhos do Ian, de 4 anos de idade. E a gente, isso teria desaparecido também, mas a gente simplesmente fez essa janela absolutamente clássica, né? Aquela Jane Smith que fala da história da discussão autorizada. Nós estamos autorizando, digamos assim, essas inscrições. E agora a gente está vendo como que a gente vai contar uma palavra, vai contar essa história de quem morou aqui nesse lugar. A gente sabe aí algumas coisas sobre a família e é muito importante, a gente fala muito disso, né, de contar essas histórias triviais. A gente está em posição para poder contar essas histórias e deixar marcas mesmo de quem mora nas nossas casas. Ou então, por exemplo, de novo, a dona Rodolska, a gente tomou uma decisão muito simples de deixar aqui uma janelinha da decisão, que é um instrumento sagrado judaico, que pode contar a história de uma família que vinha ela vinha da Polônia também, uma família que era muito religiosa. Ela não foi muito religiosa, mas assim, o fato de ter 3 vezes óculos no apartamento, não só na porta da casa, mas na porta dos quartos, mostra aí um certo compromisso mesmo com a religião, que a gente pode ir contando mesmo essas histórias. Ou então, na fachada desta mesma casa, as pessoas perguntam: vocês vão pintar? E a gente diz: não, ao contrário, a gente vai interpretar. Nós contratamos a Gabriela Renato, que eu não consigo ler, mas ela consegue ler aqui o que está escrito aqui nessa casa, e quando a gente consegue dar mais sentido para aquilo que a gente está lendo, a gente começa a apreciar, achar legal, achar bacana, não apenas no nível abstrato, mas e também a gente consegue também até tentar ir atrás desses grupos, se não tivermos tempo para fazer isso. Nós nos esforçamos também para registrar a memória dos trabalhadores das nossas reformas, e acho que é o Brecht que fala, né, quem que construiu as pirâmides, essa coisa toda. Continuamos fazendo a mesma coisa. Ninguém sabe quem construiu tudo aquilo que a gente vê, mas a gente tem condições de manter isso dentro dos nossos registros e autorizá-los, narrá-los, monumentalizá-los e assim por diante. Quantidade de escolha, claro que a gente não faz o tempo todo, com todo mundo, a gente tem que ter capacidade limitada de fazer isso, apenas mostrando as potencialidades desse tipo de trabalho, né? Nós conseguimos também entrar nesses processos de retrofit. Esse edifício que é muito conhecido, alguns de vocês devem ter visitado o edifício Terras, na Rua da Misericórdia, que está passando pelo retrofit. A gente tem um apartamento neste prédio, onde a gente também pode, de alguma maneira, mostrar que é possível você aliar o retrofit com uma função social, desde que esta questão da propriedade ela esteja resolvida, neutralizada, digamos assim. A gente tem um projeto começando no Recife, uma casa que vai passar por um retrofit também, Recife que a gente está chamando de Casa da Concórdia. São 6 apartamentos, é uma parceria com o Habitat para a Humanidade. E um dos nossos maiores orgulhos a gente gerou uma outra organização que trabalha com o chamada Fulvado, já está no seu 2º imóvel. Eles sim têm um foco maior até do que nós em patrimônio histórico. Campinas tem uma quantidade grande mesmo dessas casas da primeira metade do século XX, nas suas áreas centrais, com um preço muito mais acessível do que a propriedade aqui. Eles têm uma expertise muito grande em pessoas que trabalham com patrimônio, com conservação, com restauro, e estão fazendo um trabalho fantástico, que nos orgulha enormemente de recuperar a pintura de carro, a maneira como a parede foi construída. Também, na sua casa, que estão começando agora o processo de restauro, eles estão fazendo um processo de formação de pessoas que vão morar lá, vêm de uma instituição assistencial, a FEAC, que são pessoas que saíram das repúblicas e que precisam se profissionalizar. Você vê toda uma formação em conservação e restauro. Então, você trabalhar nessa ideia da propriedade, você consegue também colocar em curso esse tipo de trabalho. Aqui essa ideia da formação florestal, muitas atividades de fundoagem em Campinas, que a gente tem muito orgulho de dizer que a gente gerou, e estamos começando um outro trabalho
me lembrou muito do que a professora Andréa mostrou. A gente comprou em um leilão 25% dessa propriedade. 25% porque um quarto da propriedade estava em leilão, porque de um dos proprietários, tem 4 proprietários, na verdade é toda a mesma família, mas um braço da propriedade foi a leilão. A gente falou, olha, vamos arriscar, vamos acessar a propriedade, porque se a gente tem 1% de autorização de entrar dentro da propriedade, a gente já pode começar a colocar em curso o processo mais virtuoso. A gente está, então, brigando com os outros 75%, estamos brigando também com os moradores que não acreditam que a gente é legal, estão absolutamente desconfiados naquilo que nós somos. A gente, se alguém quiser trabalhar com a gente acabou de ganhar um edital para uma ANEX. A gente vai ter um recurso para fazer também atividade de formação aqui. Isso a gente vai fazer junto com a CPC, com a professora Flávia e a professora Joana, candidatos para levar adiante a cidade real. Não tem nada mais cidade real, nunca vi nada mais cidade real do que este imóvel, por enquanto que a gente conseguiu garantir que as pessoas não fossem despejadas, que o imóvel não virasse um prédio, e que a gente vai conseguir, no mínimo, manter as pessoas lá, e conseguimos um conjunto de melhorias também já nesse imóvel. E não conseguimos um conjunto de outras coisas. Eu podia falar sobre 2 horas sobre as nossas dificuldades, inclusive tensões muito grandes dos moradores com gente e dos moradores entre si. Então não é porque eles são pessoas pobres que eles têm valores morais mais altos do que o nosso. Né? Pelo menos eu sou cristão, eu não acredito, gente, que a pobreza enobrece. Eu acho o contrário. Eu acho que a pobreza traumatiza, a pobreza brutaliza, e eu não acho nada esquisito as violências que acontecem entre eles, todas resultantes de uma situação aí de muita vulnerabilidade, muita dificuldade em planejamento e muita falta de legitimidade mesmo real dentro da sociedade, que é preenchida com violência, com ameaça muitas vezes. Né? É um aprendizado maravilhoso, é um privilégio enorme quando eu trabalho com isso. Então, encerrando aqui, o que a gente, nessa curta jornada de 10 anos de alguns poucos imóveis, a quantidade de possibilidades que nós temos de ação e de trabalho nessas questões relacionadas ao patrimônio, à memória, ao restauro, é enorme, ela é gigantesca, porque a gente conseguiu, nessa escala do minúsculo, tocar talvez a principal dor do nosso campo, que é a tensão entre o interesse público e a propriedade privada. Obrigado, gente. Agora a gente vai eu vi a Mariana Cavalcante de Pessoa, que é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo aqui pela FAUSP, é graduada e mestre pela mesma instituição, é pesquisadora integrante do grupo de pesquisa 216, Patrimônio, História e Crítica, representante do IAB São Paulo, na Comissão de Proteção da Paisagem Urbana de São Paulo, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todos aqui, principalmente a professora Flávia, que fez esse convite para a gente, pela Luísa pela motivação, os meus colegas que compuseram a mesa comigo. Eu vou tentando acrescentar alguma coisa a essa discussão, que já foi bastante rica, né? Mas a partir da nossa experiência aqui em São Paulo, do ponto de vista da política urbana, né? O que a gente tem tido de incentivo, então, e como isso tem caminhado, né? Principalmente tratando do centro da cidade, tá? A minha trajetória com essa questão, na verdade, ela começa quando eu comecei a estagiar na faculdade do Restauro, de patrimônio histórico, foi meu primeiro contato com o patrimônio. E meus incômodos começavam ali, de eu perceber que muitas das edificações que a gente intervia, a gente restaurava, enfim, em pouco tempo elas voltavam a ser, de alguma forma, né, degradadas, e aquilo me incomodava, assim, como estudante, né, eu tinha aquela visão muito romantizada em relação ao patrimônio. E aí eu comecei a perceber que eu queria olhar mais distante, né? Distanciar o olhar daquelas intervenções pontuais e começar a olhar para política pública, para política urbana, para políticas de preservação, para entender como tudo isso agia de uma forma mais estrutural. Inclusive, na minha intervenção no TFG, eu fiz um projeto de restauro de uma edificação no centro de São Paulo, e que
Uma das falas, né, da proprietária, então, era de que o edifício, né, tinha passado por um processo de restauro e que tinha contado com incentivo público, mas que não tinha sido quase nada perto do que ela gastou, investiu naquela intervenção. Aí eu quis entender melhor como é que eram, né, esses incentivos, quanto eles conseguiam ser eficientes e quem eles conseguiam atingir. Então foi aí que começou a minha indagação. Comecei pela política urbana, olhando para o zoneamento em São Paulo. Foi um trabalho de mestrado que eu defendi em 2019, professora Flávia, e eu tratei sobre as zonas especiais de preservação cultural, desde as primeiras que nós temos, são as 8.200, de 1975, até atualmente elas se tornaram não, foram criadas as EPREC para uma tentativa de continuidade, mas é algo completamente diferente. E aí, nesse corte, né, nesse contexto, eu comecei a entender um pouco mais essa relação entre a política urbana e a preservação. E eu, a princípio, na minha hipótese, né, é que era uma alternativa. Eu queria olhar para alternativas ao tombamento. Que outras possibilidades a gente tinha, né, outros instrumentos de proteção, de fomento, enfim. Aí eu fui percebendo que não era bem uma alternativa que a gente tinha. Era mais uma ratificação do mesmo instrumento e a gente tinha poucas alternativas, de fato, né? Mas também sobre algumas potencialidades disso, algumas fragilidades, foi um percurso bem interessante. E aí comecei a pensar, né, e olhar um pouco mais qualitativamente para isso. Eu olhei para a cidade como um todo, ali na minha pesquisa de mestrado, e tentando entender quais eram os discursos que regiam esses processos aqui de proteção nesse momento. E aí, agora, na pesquisa mais recente, eu comecei a olhar para o centro da cidade de São Paulo. Mais especificamente no contexto da Operação Urbana Centro e do Procentro, né, que são dois programas de... Na verdade, o Procentro é um programa de requalificação urbana e a Operação Urbana era como se fosse um braço operativo desse instrumento. E aí ele propunha algumas medidas para tentar, de alguma forma, fomentar a preservação, né, dar subsídios para ela. E eu quis olhar para isso, né, como que esse fenômeno estava atuando sobre o patrimônio e que leitura se tinha do patrimônio, como ele era percebido por essa política urbana. Nesse contexto, aí, para vocês entenderem, né, como que isso se encaixa aqui dentro dessa nossa mesa de hoje, primeiro que trouxe um quadrozinho de como que estão as preservações nessa área central. Então a gente vê que tem um grande volume de bens protegidos e muitos deles são edificações residenciais. Né? E eu comecei a perceber isso muito mais recentemente quando eu fui olhar, se vocês até forem na camada lá de preservação de bens culturais que está disponível no mapa digital da cidade, não tem uma divisão por tipologia de uso. Os prédios estão divididos ali entre imóveis, conjuntos, logradouros, mas você não sabe exatamente que uso existe dentro deles, né? Mas eu comecei a perceber que muitos deles eram residenciais, né, eram moradias, a partir do momento que eu fui observando desde ali desse levantamento da década, tá aqui depois, né, mais da década de 70, que eles faziam, né, essa certa divisão a partir dos usos. Né? Então, edifícios residenciais, conjuntos residenciais, que não são conjuntos habitacionais, tá? Conjuntos de casas de aluguel, vilas operárias, enfim. Edifícios de uso misto, que também então, tinha uma proporção de mais ou menos 50% comércio e serviços, né? Setor terciário e moradia junto. Então, tinha muito mais moradia do que eu mesma tinha expectativa de existir na área central da cidade, né? Que a gente pensa sempre como esse lugar do setor terciário por excelência, e, na verdade, os bairros centrais, que são esses que envolvem, coloquei ali em destaque, né, o Triângulo Histórico, o Centro Novo, do lado de cá do Vale do Engabaú, mas nesse entorno todo, a moradia era muito forte, né? Comecei a perceber desde aí, quando eu notei, né, essa divisão já da década de 70, que essa era uma grande questão. Então, na verdade, a moradia encontrou a minha pesquisa, não fui eu que fui procurá-la, né? Eu fui entendendo quanto ela tinha peso dentro do patrimônio no centro de São Paulo, eu fui encontrada por essa realidade. E aí, quando eu fui
a pesquisar os instrumentos da política urbana, também desses incentivos, eu percebi que eles eram os que menos tinham acesso, os que menos conseguiam acessar esse tipo de incentivo e, na verdade, seria quem mais precisaria, né? Então, foi algo que me chamou bastante atenção. Então, para a gente elucidar um pouquinho o que eram os instrumentos nesse contexto, a gente tinha, primeiro, a transferência de potencial construtivo era um instrumento que já havia sido proposto na década de 70, na década de 80. 70 ele foi sugerido, mas ainda não tinha sido implementado. Ele foi implementado aqui em São Paulo em 84, justamente para dar um tipo de compensação aos proprietários de bens protegidos pelas 800. Então, esses bens que tinham proteção, os próprios criadores, né, que estavam na concepção desse programa, pensavam e colocaram isso na exposição de motivos da lei, que ele era percebido como uma punição. A preservação, né, no caso a proteção, era percebida como uma punição pelos proprietários. Então, assim, eles quiseram, né, pensar um instrumento que pudesse, de alguma forma, compensá-los por esse ônus da preservação. Que, no final das contas, se a gente for caçar a fundo, né, esse ônus é o fato de você não poder aproveitar economicamente tanto dessa propriedade. Você não pode vendê-la, quer dizer, pode vendê-la, mas não pode vendê-la para ser demolida para construir um outro prédio, que é muito assim que a especulação funciona. E também tem a questão de você não poder se aproveitar, né, do seu potencial construtivo, justamente por conta da restrição da proteção. Então, a ideia, né, do instrumento é você poder vender esse potencial virtual que você não pode exercer no seu terreno para ser utilizado em outra edificação. Então, esse é o conceito aí que está por trás. Mas aí, no caso dessa regulação de 84, ela era bem restritiva, você podia transferir só uma parte, você podia transferir para imóvel espectro daquele imóvel protegido. Então, acabou que não atraiu muito. Isso é uma outra questão, a atratividade. Né? Quando a gente fala desses instrumentos, eles são inseridos já num contexto onde a gente tem uma mudança na política urbana de tentar criar, né, já uma perspectiva mais neoliberal, de olhar para a cidade, de tentar atrair o investimento privado para que ele financie a requalificação, enfim, a transformação da cidade, que era o que se pretendia, né? Então, é preciso que haja atratividade, é preciso que haja esse interesse por parte do mercado para que o instrumento funcione. E aí, naquele momento, ele não funcionou, ele não teve adesão, praticamente foram, sei lá, um imóvel que conseguiu transferir nessa regra inicial, porque não tinha apelo suficiente para gerar essa atratividade. E aí, na configuração aqui da Operação Urbana Centro, eles tentaram melhorar um pouco essa condição fazendo o seguinte. Então, primeiro, permitir a transferência para fora do perímetro, então não transferir esse potencial só para dentro da operação, então poder chegar ali para fora. E o que foi bastante controverso, houve tipo de contestação jurídica até naquele contexto, né, por haver a possibilidade ali do executivo interferir no legislativo, né, alterando as regras da lei de zoneamento. Então, teve conflitos, tá? Inclusive, teve paralisação por muitos anos do instrumento por isso. E uma outra questão que foi um diferencial foi o potencial construtivo maximizado. Então, na prática, seria mais ou menos assim. A área do lote, em alguns casos, né, dependendo do tamanho do coeficiente de aproveitamento, era feito essa maximização vezes 12, menos a área construída computável, e aí chegava a ser essa área passiva de transferência. Por que isso na área central? Porque muitos dos imóveis eles já eram muito densos construtivamente, então eles já tinham uma área muito grande, e aí quase não sobrava nada de área passível de negociação. Então aqui foi pensado esse mecanismo para tentar aumentar esse potencial aí possível de transferência, né? Bom, então essa é a carinha do instrumento naquele momento. E um outro instrumento proposto no mesmo contexto, ambas leis de 1997, que chamamos aqui, tá? Mas é bom saber, já tem um contexto ali realmente de um planejamento bem diferente da década de 70. A lei de fachadas históricas, que é ali a de... Eu coloquei isenção fiscal, entre parênteses, porque no termo técnico eles colocam meio como um incentivo fiscal equivalente ao IPTU. Termos técnicos, enfim, tem até contestações jurídicas a isso, mas a ideia é que seja um tipo de incentivo que equivale ao IPTU por meio de
como se fossem certificados, né? Então, era uma isenção fiscal que funcionava, ele poderia ser prorrogada por até 10 anos, foi um processo de construção até chegar nisso, e você poderia fazer essa extensão de prazo a partir da comprovação da conservação do bem. A transferência, a princípio, ela tinha uma ideia muito ligada à restauração, então você tinha que apresentar projeto para você conseguir esse incentivo, e o que você conseguiria, ele tinha uma relação direta com o gasto que você teria com aquela intervenção. Então, você seria ressarcido, de certa forma, por aquela intervenção, tá? Então, de forma geral, essa é a estrutura aqui dos instrumentos. Aí que a gente entra realmente na questão da residência, da moradia, né? Olhando isso, né? Olhando para esse cenário, então, expandindo até para... Atualmente, isso aumentou muito, inclusive, né? Esse número de bens protegidos passíveis de pleitearem esse tipo de instrumento. E aí, quando eu fui olhar para os números, tem algumas imagens, né, desses conjuntos residenciais, então eles me chamaram a atenção, porque tinha um número muito grande de imóveis, apesar de eles terem pouca área construída, então, aparentemente, quando a gente olha no mapa, eles ocupam pouca área, mas eles são dezenas de imóveis participando desses conjuntos, né? Então, foi um número que me chamou bastante atenção, por divergir desse imaginário que a gente tem aqui. Então, coloquei algumas imagens para a gente confrontar, né, na época ali do Tijolinho, que é um livro da década de 80 também, e como muito desses imóveis até permanecem hoje, mas não por muitos incentivos, tá? Bom, a gente já percebeu, esses aqui não acessaram. Quando eu fui olhar para os incentivos de fato, aí eu percebi que, isso é um recorte da pesquisa, tá? A gente trata de outras questões, mas eu notei que quem conseguiu acesso não eram essas residências, né? Tem apenas uma casa que eu consegui mapear que conseguiu acessar a transferência, uma casa particular, o restante eram edificações monumentais de grande porte e de grandes proprietários, né, de gente que já tinha boas condições. E apenas uma casa, de todo aquele universo que a gente vê que existe, né, de bens protegidos na área central, conseguiu acessar do contexto da Operação Urbana Centro, tá? A gente tem outros contextos, né, a transferência ela também foi prevista no plano diretor mais recente, então aqui eu estou tratando desse objeto, né, desse instrumento em si. E no incentivo fiscal, assim, em imóveis residenciais, a gente tem alguns edifícios, entre eles o edifício Louvre, que a gente vê também que não é um edifício, né, de pequeno porte, e enfim, é uma outra imagem, né, de cidade de moradia. Então, aquele grande número de imóveis pequenos, eles não conseguiram, pelo menos, acesso nem registros de pedidos, tá? Isso é muito importante porque eu analisei também não só as solicitações que conseguiram efetivar, mas também as negativas. Então, mesmo entre os pedidos, foram muito poucos os pedidos de proprietários privados, de pequenas propriedades. Então, deferimentos e indeferimentos. Então, nem pedidos a gente consegue registrar muitos, o que é muito significativo, né? Porque o pedido em si, o processo em si também é trabalhoso. Então, até o final eu vou trazer o que eu anotei, né, como conclusões em relação às residências, quais foram os principais entraves. Mas essa é uma questão a se apontar de antemão, assim, nem... entrar para o processo também já é difícil, exige uma burocracia, exige um conhecimento em relação à legislação que já pede que você tenha uma assistência técnica jurídica antecipada, que é muitas vezes inviável, principalmente pensando em pequenos proprietários. Né? Então a gente vê essa distância, esse abismo que existe entre os instrumentos e que a gente às vezes fala que existem, mas que muito pouco chegam onde poderiam ou deveriam chegar, né, para auxiliar realmente na preservação, na manutenção e na permanência das pessoas nesses espaços, que é o principal, né, o que a gente mais se preocupa. E essa única residência particular que conseguiu, por exemplo, acessar a transferência, vocês veem, é uma casa de pequeno porte, mas também é uma casa de baixa renda, né, uma casa de proprietário de classe média, em boas condições, inclusive ela conseguiu a transferência com a comprovação do seu bom estado de conservação, não foi preciso fazer uma obra de restauro, ela já estava preservada, ela já estava conservada.
Então, já havia recursos para que isso pudesse ser efetivado. Então, ela conseguiu a transferência mediante comprovação do seu bom estado de conservação. É uma residência que ela fica próximo ao CPC. Então, o CPC está aqui, ela está nessas proximidades ali. Faz parte de um conjunto de casas, um contexto também de construções de casas de aluguel. É interessante também notar que, nessa imagem não dá para ver, mas essa casa do lado, assim, ela está bem modificada, mas ela é uma das poucas que permaneceu com as suas, digamos, características originais. Isso é muito importante também nesse tipo de instrumento, né? É algo que se observa bastante. Importante que eu digo, não que eu ache essencial, tá? Mas são questões que, de fato, são levadas em consideração no momento de se decidir se, de fato, aquilo está conservado ou não, né? Foi percebendo, inclusive, na leitura dos instrumentos. Então, essa manutenção do estado original da obra, da autenticidade, né? Que é também uma visão bastante romantizada, porque a própria apropriação para moradia, às vezes, ela exige alterações e nem sempre com intenções predatórias, né? Só que aí isso também dificulta o acesso a esse tipo de incentivo, essas transformações que eventualmente possam acontecer. Então é uma casa que se manteve muito próxima desse projeto original, desse conjunto de casas. É um tombamento no contexto ali do bairro da Bela Vista, tá? Então ela faz parte desse conjunto, desse contexto de tombamento de 92, mas o acesso ao benefício foi bem recente, 2018, que também diz muito sobre esse instrumento, porque ele é de 97, como eu mencionei, e ele foi repensado, né, foi reestruturado, uma normatização dele a partir de 2016. Então esse acesso aqui ele acontece bem recente, justamente por conta de uma mudança na normativa que começou a viabilizar um pouco mais esse acesso, né? Até então era bem mais difícil. E aí só tinha realmente imóveis de grande porte conseguido, e mediante comprovação de obras e obras grandiosas de milhões de reais. Então, isso também foi algo significativo para mim, né, no decorrer aqui da pesquisa. Então, algumas curiosidades assim que têm relação, né, conectam com a nossa discussão. Primeiro, foi essa única casa efetivada dentro do contexto da operação. Na análise do processo, mantém bastante complexidade, bastante burocracia mesmo, e que faz parte até do que eu não quero também colocar no lugar de como se isso fosse completamente errado, mas dificulta esse acesso, né? É importante também que a gente saiba que o recurso está sendo bem implementado, que de fato a casa está conservada para ela ter acesso, né? Então não é contra isso, mas como isso dificulta o acesso para certas camadas ou pessoas que não têm essa assistência, né? Então o que se percebe é que existe muita essa intermediação também de empresas especializadas. Inclusive muitos proprietários só ficam sabendo dessa possibilidade através desse contato das empresas especializadas. E, obviamente, essas empresas elas não vão atrás dos pequenos proprietários, elas vão atrás de quem tem muito estoque para vender esse potencial. Então, também é uma dificuldade, né? Esse caso específico foi viabilizado por vínculos pessoais entre o proprietário e alguém dessa incorporadora que fez a compra. Então, isso também é uma questão importante da gente saber, né? Não é porque ele tinha... sei lá, essa assessoria fez essa ponte primeiro, né? Mas porque ele tinha essa relação, esse vínculo, e aí o interesse não era necessariamente naquilo enquanto um negócio, mas é porque eu também queria viabilizar para aquele proprietário em si. Então, mais uma faceta aí para a gente perceber como cada vez fica mais complexa, né, a relação. O grande interesse nesse tipo de operação é a possibilidade de reduzir o custo com a compra de direitos de construir. Porque esse incorporador ele vai comprar esse direito de construir ou da prefeitura, né, através de CEPACs, de certificados de potencial de compra, ou ele vai comprar desse proprietário de bens protegidos. E aí a grande vantagem nesse caso, por ser mais burocrático o processo, por ser mais recente também, é que isso precisa ser mais barato. Então, existe uma negociação direta com esse proprietário e acaba sendo bem mais baixo do que o valor da CEPAC, por exemplo. Então, também, do ponto de vista econômico, financeiro, né, de montante de valor,
que se consegue é abaixo do que seria, por exemplo, para esse incorporador comprar direto da prefeitura. Então já aí tem um deságio, uma desvalorização em relação a esse potencial. Então, um valor praticado inferior ao praticado, digamos assim, no mercado. Então, pensando até dos dois lados, né, do ponto de vista de quem olha isso como um negócio, né, pensando que esse instrumento surge no contexto ali em que a cidade está tentando se sustentar a partir de investimentos privados e instrumentalizar a cultura para isso, não era tão interessante, não conseguiu, né, chegar numa condição tão interessante nem para os incorporadores nem para o proprietário, principalmente para os pequenos, né? Então, o acesso muito dificultado. E essa aqui foi o empreendimento que recebeu, então, localizada na Avenida Vereador José Diniz. Então, essa compra desse potencial foi exercido nesse empreendimento, que é uma zona eixo de estruturação da transformação urbana. O que também é bastante significativo, tem muitas pesquisas tratando disso hoje, né, como esses eixos da transformação eles têm sido mobilizados e utilizados para até com desvio da função original, né, de trazer mais moradia, mais adensamento construtivo e populacional, que uma coisa não é igual à outra e não tem acontecido na prática, menos incentivo ao uso de automóveis também não tem acontecido. Então tem crítica de diversas ordens de planejamento urbano mesmo, mas aqui trazendo para o patrimônio também tem que muitas dessas áreas, dessas zonas eixos, elas coincidem com áreas de interesse para preservação, né? O que a gente tem visto também movimentos de destruição ocasionados pela pressão que esse tipo de zona, né, do que o planejamento urbano propôs, coloca ali esses imóveis, essas regiões todas em tensão. Então, achei significativo também de ter sido distribuída esse potencial para uma zona que também é alvo de tanto conflito, tudo isso dentro dessa relação de pressão do mercado em cima do patrimônio. E a minha tese ela vem dessa indagação, né, de uma busca de entender por que o patrimônio ele é visto tanto como um peso pela política urbana, como um problema, como um ônus, né? O outro lado da moeda, que é o dos incentivos fiscais, e aí eu não trouxe aqui porque não tinha tanta relação com a nossa mesa de hoje, né? É uma ideia muito cenográfica, muito estética do patrimônio, dele valorizar o ambiente urbano pelas suas qualidades artísticas, né? Então, tem uma perspectiva ou que ele é um problema ou romantizada em relação a ele, e muito distante das pessoas e dos usos, das apropriações daqueles lugares. Em nenhum momento nessas leis, nem das discussões que eu procurei, quer dizer, nas discussões na Câmara eu achei conflito sim, gente querendo entender como seria a apropriação desses lugares, né? Mas nos instrumentos em si, na elaboração deles, muito pouco. Então, é sempre tratado como um vó, uma casca, né? E um problema ali para o aproveitamento diante de uma lógica de planejamento em que o adensamento, a verticalização são tão endossados, né? E aí o patrimônio, nesse contexto, ele fica pressionado por todos os lados, como realmente um problema. E aí as moradias, as pequenas propriedades são as que mais sofrem e, além de tudo, não conseguem nenhum tipo de incentivo. Por isso que iniciativas como que o professor trouxe para a gente, né, a gente tem que pensar alternativas, porque realmente pela política urbana, né, pelo que a gente tem de instrumentos, não tem sido um caminho muito frutífero. Então, eu trouxe aqui um resumo, não sei como é que está o meu tempo, mas só isso para finalizar, as principais dificuldades que eu percebi aqui para a tipologia residencial. Então, primeiro, conflitos de propriedade, eu sei de saber, que todo mundo sabe, né, tem muitas questões de herança, de conflitos de propriedade em si, mas também notei que há desconhecimento sobre os instrumentos, então muitos nem sabem que eles estão disponíveis e como eles funcionam e o que eles precisam para solicitar, e também desinteresse. Aí eu já não. Essa fala aí do desinteresse vem de buscas de alguns desses profissionais que trabalham, né, com o instrumento, com a transferência, de fazer ativa busca aos proprietários e não receber nenhum tipo de retorno. Então,
Fica um questionamento, não me aprofundei nisso na pesquisa, se alguém quiser aprofundar, né, fica uma provocação, né? Outra questão, bastante burocracia, morosidade, então processos demorados, tornou-se mais célere nos anos mais recentes, e essa demanda por suporte técnico-jurídico no processo. Em relação à transferência, então vi muito ações isoladas por agentes do mercado, então esse acesso aos possíveis interessados também é mais difícil, você sendo um pequeno proprietário, como você saber quem vai se interessar pelo seu potencial, como você vai acessar essa pessoa, como você vai negociar, saber quanto vale isso, né? Tudo isso depende de uma intermediação. E essa desvalorização financeira que eu já mencionei, um deságio em relação à outorga onerosa para se tornar competitivo. Os imóveis pequenos, a tipologia residencial, ele tem baixo potencial construtivo transferível em comparação com outros que têm, né, estoques gigantes. O Jockey Club é um grande exemplo, que São Paulo tem um estoque enorme. Inclusive tem um profissional específico que é o representante para fazer apenas essas negociações. Então, para quem tem esse interesse de comprar, é muito mais simples ele já ir, realmente já está com tudo estruturado, toda a documentação, já sabe como lidar com esse processo, do que ele ter que lidar com o pequeno proprietário, cuidar de toda a documentação. Lógico que nessa lógica que a gente está vendo de mercado, isso não comporta, né? Então, esse baixo potencial também faz com que eles sejam menos vantajosos para os compradores. A princípio, eu nem coloquei aqui, né, mas a princípio também, nos primeiros anos de funcionamento da transferência, ela dependia de aprovação de um projeto de restauro também, prévio. Então, mais recentemente, que esse caso entrou, né, era porque estava em bom estado de conservação, mas antes eu precisava de ter um projeto. Se eu preciso de um projeto, eu preciso contratar um arquiteto, eu preciso contratar uma equipe. Então, isso soma-se mais uma dificuldade. Se eu não tenho dinheiro para fazer um projeto, como é que eu vou solicitar, né? Então, mais recente, se tornou um pouco mais simples, mas ainda assim, a gente vê que não teve muita adesão. E é um recurso não renovável no sentido que você consegue uma vez na vida daquele imóvel. Se você vender todo o potencial, você já não tem mais uma outra fonte de recurso desse tipo, né? Dá para fazer várias transferências, mas se você tiver pouco potencial também, né? Pode ser uma transferência que você já se desfaça de tudo. Quem tem muita área para vender, às vezes tem, sei lá, 100 metros quadrados, né? Aí pode fazer várias transferências, aí são várias fontes de recurso, mas ainda assim são várias negociações. E quanto ao incentivo, ele está vigente, mas hoje ele é inoperante. Não está sendo utilizado na prefeitura. Até a Dani está aqui, né, Dani? Ela sabe até melhor do que eu sobre essa questão. É um instrumento que ele está vigente pela lei, mas não está sendo mais mobilizado. Ele exigia, né, uma conservação contínua com vistorias anuais para renovação, mas é limitado a 10 anos, enquanto a conservação é para sempre, acompanha o prédio durante todo o seu período. E essa é uma questão muito importante para mim, na minha pesquisa, né, essa exigência de uma conservação das características originais, o que exclui as edificações alteradas, que eram consideradas descaracterizadas. Então, quem consegue também, né, manter a edificação quase que intocada, são muito poucos. E as edificações para moradia em geral são as que a gente mais vê esse tipo de alteração, justamente para que a vida aconteça dentro desses imóveis, né? Então, para mim é um grande impeditivo de um instrumento como esse, que é um tipo de exclusão, que aí a grande maioria dos imóveis que se beneficiaria por isso acaba não conseguindo. E um último ponto que eu não pus aqui, mas é que é uma isenção de IPTU. Nem sempre o IPTU, nesse caso de imóveis pequenos, é tão significativo, né? Para que essa isenção, com toda essa burocracia, seja, de fato, atrativa para que alguém entre, né, com uma solicitação como essa. Então, também mais uma limitação que temos. Um pouco disso que eu trouxe aqui na discussão para a gente. Essa tese está em conclusão, eu vou apresentar nos próximos meses, aí vai ter mais informações sobre isso e outras questões que a tese trata, mas espero ter contribuído um pouquinho aqui para a nossa discussão. Obrigada. Muito obrigada a todos, obrigada a todo mundo pela atenção, mesa. Os debates são muitos, acho que nessa discussão, né, quando a gente pensa nos processos de valoração e salvaguarda, eu fiquei pensando sobre isso durante as apresentações.
é que mesmo que a duras penas a gente consiga valorar as coisas e até chegar a proteger, quando chega no processo de salvaguarda, na intervenção, nos usos, na renovação dos usos desses espaços, a gente encontra muitas limitações, sejam elas financeiras do Estado e das próprias pessoas que as habitam, né? E aí a gente pode discutir um pouco sobre isso, e aí eu vou abrir para perguntas que se propõe a fazer, eu vou aí com o microfone. Boa tarde, queria agradecer pelas falas, foi realmente muito positivo vocês. Uma pergunta mais no sentido de pensar qual que é a relação, né, desses patrimônios residenciais entre as políticas, né, e toda a situação do poder público. Eu acho que a minha pesquisa, né, em relação à academia, com os próprios moradores, né, porque eu acho que a gente tem que pensar sempre qual que é o desafio de ter uma estratégia de patrimônio cultural que não imobilize, né, o bem, que não imobilize aquele espaço em uma certa pretensão de deixar ele como era originalmente, de todas as formas, né? Mas isso passou por processos históricos, minha vida se desenvolveu ali, ainda mais quando a gente está pensando de uma casa, né? Então, eu queria entender um pouco mais na experiência de vocês mesmo, como é que foi essa relação a partir do ponto de vista dos moradores, né? Eu acho que isso aconteceu um pouco, surgiu um pouco nas falas, de ser às vezes visto até como uma punição, você receber a política de patrimônio. Então, quanto que a política ainda está nesse lugar de ser uma imposição externa e não tanto algo que se consiga construir em relação a quem está ocupando e dando vida para aquele espaço. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Cláudia. Parabéns pela mesa. Foi muito bacana assistir, assim, muitas questões foram levantadas. Eu vou seguir a linha do meu colega aqui e fazer uma pergunta específica para a Andréia, em relação ao cortiço da Rua Senador Pompeu, no Rio de Janeiro. Você mencionou que foi um caso polêmico nas tratativas entre a Caixa Econômica Federal, o órgão de preservação, né, em relação à solução da provisão das novas unidades dentro da edificação. Mas eu também queria ouvir um pouquinho, André, sobre os moradores. Como que se deu a participação deles nesse processo, se eles foram ouvidos, se as demandas deles foram atendidas. E fazer uma observação assim, mais geral, e aí também vale para os três. Aqui o Renato e a Mariana comentaram bastante sobre a questão da propriedade, né, que a propriedade privada é um elemento de tensão nesses casos, mas assim, a gente observa que essas dificuldades, né, de preservação, de manutenção dessa população nesses locais, também é observada em edifícios públicos, né, em edificações que já foram desapropriadas ou que são públicas, né? Então, na minha tese de doutorado, eu estou analisando casos aqui em São Paulo em que as edificações elas eram públicas, ou seja, havia uma facilidade já, um caminho aberto para que elas fossem objeto de projetos de reabilitação e de provisão de habitação de interesse social. Só que mesmo assim houve a destruição ou o despejo, ou elas ainda se mantêm com situações, problemas de habitabilidade, enfim. Então, acho que é isso, né? Essas dificuldades não só para propriedades privadas e outros que isso pode trazer para proprietários de mais baixa renda, eventualmente, uma questão para discutir, mas também no patrimônio público, né? Isso aconteceu nos casarões da Assembleia de Jandaia, no Bexiga, isso aconteceu no casarão Celso Garcia, no Brás, que também é público e permanece sem uso, né? Mesmo que os moradores ali tenham sido atendidos no novo conjunto, mas a edificação em si está sem uso. Enfim, só para trazer isso também para a discussão. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Bruna, também queria agradecer a mesa, acho que foi muito legal a intersecção dos temas, assim. E a minha pergunta, eu queria fazer uma pergunta para a professora Andréia e um pouco para o professor Renato também. Como que foi escolhido no projeto de Novas Alternativas esse conjunto da Senador Pompeu, se tem algum motivo? Porque eu vi que tem a fotinho que ele aparece nos postais dos Saras. Então, assim, desde a década de 80, ele já parece ser escolhido como um símbolo dessa tipologia. E se isso foi levado em consideração, se tem outros motivos para ele ter sido selecionado para esse projeto. E se outros desses conjuntos também, não sei, estavam dentro desse projeto, acabaram não se concretizando, assim, como que foi essa questão dessa seleção? E também, você falou sobre a questão de, no projeto,
para adaptação de questões sanitárias, enfim, acabaram diminuindo o número de unidades. E aí acho que isso faz um pouco com a questão da Cláudia, que como que foi essa aproximação aos moradores, quem ficou, quem não ficou, você trocou, essa questão da realocação, e se isso também é uma questão do projeto que o professor, esqueci o nome, da rua, que você falou que vocês também vão entrar, da Bela Vista, vão entrar e fazer o projeto, e aí se, por exemplo, tem essa questão também de, é uma opção de projeto, não sei, tem que caber todo mundo ou não, né, se isso está na prioridade, qual é a ordem de prioridade e, enfim, como que isso é levado em consideração assim, na hora de fazer essa qualificação. Falando rapidamente, eu, nesses 10 anos em que a gente entrou num lugar muito interessante, na verdade, que é o lugar de quem detém a salvaguarda sobre os imóveis, ou seja, talvez por masoquismo, até nós só temos os bônus relacionados à propriedade dos imóveis e nenhum dos bônus. Quem tem os bônus, em tese, são os moradores que têm que pagar um aluguel mínimo, em alguns casos, dependendo do projeto onde a gente está inserido, é zero de aluguel. Depois desses 10 anos, eu tenho mudou muito fortemente a relação que eu tenho com a ideia dos moradores. As expectativas que eu tenho dos moradores. Eu não romantizo mais os moradores. Não acho que são eles que preservam os imóveis. Eles podem preservar, mas eles podem também destruir os imóveis. Eu acho que a gente precisa desenvolver um tecido mesmo, e vejo as sociedades que a gente considera sociedades mais bem-sucedidas, as sociedades da Escandinávia, Holanda, Suíça, eles têm este nível intermediário mesmo entre quem cuida, quem zela, quem tem a propriedade, que não é quem desfruta da propriedade necessariamente. Pode ser, mas pode não ser. Essas sociedades, elas desenvolveram técnicas e protocolos e procedimentos de zeladoria sofisticadíssimos. É por isso que as cidades têm uma cara boa, porque a zeladoria ela é bem vista, ela é bem remunerada, ela não tem um status social mais baixo, e tudo isso ela é problemática para nós. Nesse sentido, com o trabalho do FICA, e eu fico muito contente mesmo, porque isso faz a gente pensar em muitas outras coisas, desperta muitos outros problemas. Eu tiro tanto foco, tanta expectativa, porque a expectativa pelo que a gente tem, que os moradores vão resolver seus próprios problemas, eles não têm tempo para resolver seus problemas, eles não têm dinheiro para resolver os seus problemas. E tem duas coisas em questão quando a gente está trabalhando com a moradia popular no centro das cidades. A primeira, que é importantíssima para os moradores e que para nós é consensuada, é o direito e a prerrogativa de estar em localizações boas e centrais da cidade, onde eu posso ir a pé para o meu trabalho, onde eu tenho uma infraestrutura, onde eu tenho escola, onde eu tenho biblioteca, onde eu tenho aquilo que a gente convenciona dizer o direito à cidade. Isso é uma coisa. A outra coisa, que é completamente diferente, elas não são a mesma coisa, é as pessoas morando nos lugares centrais da cidade poderem cuidar das suas casas de uma maneira que a gente acha que as casas estão bem cuidadas e as próprias pessoas estão bem cuidadas. Elas não vêm juntas ao contrário, elas vêm separadas. Por quê? Porque um cortiço, um lugar muito central, ele normalmente vai ter valores de aluguel muito altos. Exatamente porque as pessoas não estão pagando em transporte. Então, esta população ela está mais explorada do ponto de vista imobiliário. Provavelmente ela tem menos tempo ainda para pensar nessas questões relacionadas ao cuidado, à salvaguarda dos seus imóveis. Então, também não é uma fala de demonização das pessoas de jeito nenhum, mas é uma fala de necessidade de desenvolvimento de um tecido intermediário institucional que a gente quase não consegue reconhecer, que é o tecido da salvaguarda, do cuidado, da zeladoria. Não, imagina.
Respondendo essa questão da relação com os moradores, só na parte do que eu mencionei, né, foi uma fala, na verdade, ele faz parte de uma exposição de motivos para a construção da lei. Foi num contexto de 1977, né, que foi feito esse trabalho, foi parte do programa Toledo Lemos para a preservação da área central de São Paulo. E aí tem essa discussão, né, em relação a como os moradores, os proprietários, no caso não os moradores, ainda não necessariamente nós mesmas pessoas, né, mas como os proprietários recebem a proteção como uma punição. E eles falam isso a partir da experiência que eles já tinham nos órgãos de preservação estadual, né, federal. No caso, na ocasião, o Carlos Lemos, ele era conselheiro do CONDEFAT, então ele já lidava com isso, com o tombamento e com as tensões que isso trazia no contexto ali da sua atuação no órgão estadual. E aí a proposta desse instrumento aqui em São Paulo foi para tentar lidar com essa tensão, de alguma forma compensando esses proprietários pelo ônus ali da preservação. Mas é interessante que nos processos que eu analisei no meu mestrado, tem as comunicações entre proprietários da época em que esse instrumento foi implementado, e em um dos processos de tombamento estava se discutindo o tombamento em si e tinha uma contestação do advogado daquela família constituída para tentar rebater, né, impedir o tombamento daquela edificação. E aí ele trouxe um monte de argumentos muito baseados na legislação federal, né, no tombamento da 37, 25, 37, muito baseados nele, né, na monumentalidade, algumas questões que para desqualificar o processo de tombamento daquele momento. E aí, como resposta, o órgão tinha falado, olha, gente, meio que podemos oferecer este instrumento novíssimo que está aí no mercado para vocês, e já teve um momento de proposta, né, desse instrumento. E aí eu lembro que a resposta do advogado é que era um presente de grego. Então, mesmo aquele instrumento, né, que ele não era muito de conhecimento de todo, então, né, o que se queria, na verdade, era aproveitar daquela propriedade quanto ativo financeiro da maneira como se desejasse. Então, isso o tombamento impediria, né, na visão deles, e esse tipo de compensação não adiantava de nada. Então, já se vê que mesmo com esse instrumento, com o incentivo, existia a tensão. E a gente nota essa tensão até hoje, né, nos processos, então documentados neles, né. Então, foi um pouco disso que eu senti. Nessa pesquisa mais recente, eu até tentei acessar alguns moradores, proprietários, porque o único imóvel, como eu falei, que é de moradia é essa casa. Tentei acessar, mas não houve resposta. Tentei por vários meios, inclusive com a equipe de profissionais que atuou, e não quis. Não sei se não tinha interesse, se tinha receio de participar da pesquisa de alguma forma, mas eu não consegui acesso. Os demais eram imóveis comerciais ou de grande porte, né, de instituições, e aí não tinha essa relação com moradores. Sim, para dizer que todo mundo, mas a gente já viu isso aí, a realização tem algumas superpolências para aquelas coisas. Então, vou tentar juntar aqui as perguntas. Quer dizer, em relação a essa questão do ponto de vista dos moradores, eu acho que isso não dá para generalizar. No caso da área central do Rio, até porque você tem áreas que ainda tem moradores, né, que são antigas bolsões residenciais assim, e outras que são vazios residenciais, né, mais perto daquela área do corredor cultural, tem muito, realmente, que é a parte principal do Rio Centro, por exemplo, tem pouquíssimos moradores. Então, eu ia fazer uma pesquisa até, tentar fazer umas oficinas, que acabou que com a pandemia não fiz. Pode ser que o ano que vem a gente consiga fazer isso, mas o que é muito complicado é você conseguir participação, enfim. Então, eu acho que algumas áreas, por exemplo, o próprio
né, o que é mais conhecido, que é o chamado SAGAS, que é, que é a área de proteção da região portuária, Saúde Dom Bom Santo Cristo, que nasceu da participação popular, de uma iniciativa popular, que a Bruna está até estudando, é bem diferente, né, de outras áreas. E hoje em dia mesmo, acho que tem uma renovação muito grande. A gente, de uma certa maneira, né, quando pensa no patrimônio, a questão do pertencimento, nos vínculos, etc., a gente, de uma certa maneira, romantiza, né, como Renato também colocou, e quando vai ver, na realidade, não necessariamente é isso, até porque tem moradores mais novos, nas ocupações tem moradores mais novos. Eu apresentei o guia, esse guia de patrimônio e moradia na Câmara Municipal, iniciativa de uma vereadora, que é ligada ao Movimento Sem Terra, e aí uma moradora falou assim, isso é muito bom para poder mostrar para o pessoal, porque a gente não conhece o centro. Oi? Sim, não, vem de Campo Grande, vem de não sei lá, mas vem de lugares muito distintos, assim, que você está achando que a pessoa está lá desde sempre, tem um vínculo, aquela coisa da memória, do avô. Então, não necessariamente, quer dizer, claro que vai ter casos como esses, né? E eu acho que também tem uma questão aí que é uma tensão, quer dizer, uma diferença de percepção do proprietário para o morador, que o morador, de uma certa maneira, seria a preservação um instrumento de proteção da moradia dele também. Quer dizer, pode causar problemas e não pode mexer nisso, naquilo, mas muitas vezes tem morador que nem está sabendo disso. Então, eu acho que é algo bem complexo, eu acho que é uma vertente de pesquisa importante, a ser seguida e complexa, mesmo até por questões de segurança, né? Esse curso do senador Pompeu, tinha uma orientanda de TCC que no ano passado queria fotografar, queria não sei o quê, e aí as pessoas como se tivessem medo de falar, e de não pode, não sei o quê, assim, uma coisa complexa, né? E aí, já passando para esse caso, a Cláudia, quer dizer, tanto a Bruna quanto a Cláudia fizeram perguntas sobre esse cortiço. Eu acho que tem algumas dissertações de mestrado, umas 3 ou 4 que eu conheço, que trabalharam com esse cortiço, ou mais diretamente, ou entre os casos, que eu acho que vai ter respostas, né, mais específicas. O programa Novas Alternativas, na realidade, para ele ser implantado, precisa desapropriar, né? Então, e aí havia uma oferta de se a pessoa queria ficar ou se a pessoa queria sair. Vários quiseram sair, voltar para a sua terra natal e tal. Então, tem uma coisa aí. E alguns ficaram. Eles foram ouvidos no sentido da questão das instalações sanitárias. Isso é uma coisa que é dito que foi esse pleito. Provavelmente. Quer dizer, ninguém aí estava pensando, né, em não pode mexer, porque isso aqui é uma tipologia de cortiço que, originalmente, as instalações sanitárias são coletivas, né? Eu acho que isso é um argumento assim, complicado de ser recebido pelo morador, né? E acho até que também a gente tem que evoluir nesse sentido né, até para tirar o estigma do congelamento, entre aspas, do patrimônio. Então, acho que foram ouvidos de alguma maneira, mas não necessariamente são aqueles que estão morando lá, né? Acho que aí tem que se ver. Tem uma dessas dissertações da Vanessa Neixoeira, que é uma técnica do IRPH, quer dizer, que já é uma técnica não sei quanto tempo, e fez essa. Já é antiga a dissertação, e as outras são mais recentes. Tem até uma da Rural, que é de 2020, por exemplo, é mais recente até do que de uma orientanda minha, que foi de 2019, e ela foi mais a fundo, porque era só o caso dela. E aí ela tinha umas questões ali de não conseguir acesso ao processo, era um processo vinculado à gerência, acabou, então aí também a pessoa se aposentou. Então, várias questões assim, que deu para ver que era um caso polêmico.
Sobre a escolha desse cortiço, na realidade, esse cortiço para o programa Novas Alternativas, ele é um peixe fora d'água, porque não era o padrão escolher bens tombados pelas dificuldades intrínsecas em relação à obra e à transformação em multifamiliar. Quer dizer, nesse caso, no cortiço ele já é multifamiliar, mas outros casos são sobrados que viram pequenos edifícios multifamiliares. Então, não sei exatamente, nunca vi assim, essa justificativa, mas eu suponho que seja porque é enigmático, porque como um dos poucos remanescentes que estava, de uma certa maneira, mais íntegro, enfim. Mas eu acho que isso depois a própria Novas Alternativas viu que ali não era uma boa ideia continuar com bens tombados, porque era muito complicado para o programa da Secretaria de Habitação. Então, e sim, há centenas de imóveis, assim, há um grande inventário de novas alternativas sobre imóveis de interesse para o programa e há muitos projetos que não foram realizados. Então, assim, o programa acabou sendo extinto, né, e acho que agora até, quando está se falando dessa questão desse tal novo PROAPAC, e aí houve uma audiência pública da Câmara Municipal não sobre o programa, mas sobre como resolver os desabamentos, os imóveis em abandono, né? O termo usado foi esse. E aí teve associações, teve de tudo um pouco. Essa audiência tem a ata dela está no site da Câmara, tem vídeo. Então, a gente vê ali que alguma coisa tinha que ser feita. E aí se falou, tem novas alternativas, por que não restitui, né? não se reconstitui esse programa vai virar tão bem-sucedido? Bem-sucedido assim, tinha um monte de problemas. Se falou em zeladoria, o gerente de novas alternativas virava síndico desses imóveis. Então, assim, ele era uma complicação, né? Então, assim, era moroso, porque desapropriava, e aí não tinha visibilidade suficiente para a prefeitura, no sentido de inaugurar obras, etc., ou de uma quantidade de imóveis, né, que vai estar resolvendo déficit habitacional. É formiguinha, então, assim, é meio fora da curva do padrão. Então, assim, eu acho que, em linhas gerais, é isso. Não sei se eu cheguei a responder tudo, mas acho que... Eu acho que essa é uma grande questão. Esse caso do cortiço foi um caso que a gente... Do cortiço não, da ocupação do quilombo, foi um caso que aí sim a gente conseguiu trabalhar ouvindo a população, ouvindo os moradores, etc. E mesmo assim, dentro dessa questão que é complexa. Eu falei, bom, a preservação vai ser importante porque eles não vão poder demolir para construir um prédio, mas para preservar precisa mostrar que tem potencial de recuperar, precisaria tirar esses acréscimos, mas esses acréscimos são um banheiro e a cozinha de uma senhora que nasceu lá e tem 70 anos. Então, assim, né? Então, é complexo. Quer dizer, claro que a nossa ideia é poder fazer unidades habitacionais atrás, e aí, Minha Casa Minha Vida, entidades, enfim. Então, acho que tem que juntar uma série de programas e questões, mas é um diálogo, assim, que tem que ser tratado, tem que ser travado, né? Então, mas vai depender. Uma coisa é você trabalhar com o caso em si, ou casos como o Renato mostrou, que você está ali na lida. Outra coisa é pensar na política urbana numa escala macro, que aí fica mais complexa, ainda mais, assim, se faz audiência pública que não necessariamente as pessoas aparecem, ou aparecem algumas pessoas que estão interessadas, ou você tem áreas que têm problemas de segurança, de milícia, etc. e tal. Então, assim, não é assim, em tese uma coisa, na prática é mais complicado. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente volta com a próxima vez.